Anúncio do Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 15 a 21, e homilia proferida pelo Padre Jacques na paróquia Dom Bosco no dia 14 de maio de 2023. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Meus amados, nós estamos já há vários dias na liturgia ouvindo o discurso de despedida de Jesus, discurso da Santa Ceia, um discurso longo que ocupa 5 capítulos do Evangelho de São João. E são as últimas palavras do Senhor dirigidas aos seus apóstolos antes de entregar a vida pela nossa salvação no sacrifício redentor da Santa Cruz. E este discurso de despedida, com toda a propriedade, podia também ser chamado de declaração de amor, porque nesse discurso Jesus emprega o verbo amar 26 vezes, dentre as quais 7 vezes usa este verbo para falar do amor à sua pessoa. Assim como eu vos amei, vós deveis amar-vos uns aos outros. Se me amais. E é interessante este número 7, aplicado ao verbo amar, dirigido à pessoa de Nosso Senhor, porque bem sabemos, temos falado disso muitas vezes, que sobretudo nos escritos de São João, seja no Evangelho, seja no seu Apocalipse, o número 7 é um número que representa a totalidade, a plenitude, a perfeição, ou seja, o amor que Jesus pede que se lhe tenha é um amor que deveria nos envolver em todas as potências da alma, não somente alguns setores da nossa vida. Deveríamos amar o Senhor por inteiro, nos nossos pensamentos, nos sentimentos, manifestar esse amor através das obras. E não é algo óbvio, não, que amemos com tanta plenitude a Deus. Certa feita, creio que já há mais de 30 anos, eu assisti na TV Cultura uma entrevista que a Fernanda Montenegro estava dando e ela disse de forma bem clara: eu não gosto do Deus dos cristãos, eu não aceito o Deus dos cristãos, porque o Deus dos cristãos é um Deus muito exclusivista e muito ciumento. E é verdade, é exclusivista e é ciumento, sim. Inclusive essa expressão está no Antigo Testamento: eu sou um Deus ciumento. Ele quer que o amor que temos seja completamente dirigido a Ele, porque só então o amor dirigido ao próximo será dirigido na justa medida e não de forma desequilibrada. Enfim, por 7 vezes no Evangelho de São João, nesta declaração de amor, neste discurso de despedida, Jesus pede que o amemos. E como manifestamos este amor? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Guardareis.
Aqui está no Evangelho original em grego o verbo teresete, que significa literalmente manter no coração, ter como ponto de referência, ou seja, é medir tudo a partir daquilo. É a forma de enxergar o mundo que faz com que as nossas decisões sejam pautadas neste valor. Então, guardar os mandamentos significa que o amor devotado a Deus, devotado a Nosso Senhor, esse é o critério de referência para aquilo que vamos fazer ou deixar de fazer, para aquilo que vamos dizer ou deixar de dizer, para aqueles pensamentos que nós vamos alimentar ou para aqueles pensamentos que nós vamos rechaçar do nosso coração e da nossa mente. Este guardar, do grego teresete, significa ter como ponto de referência. É a partir daqui que vocês vão demonstrar se de fato me amam ou não. A partir das decisões que vocês tomarem, dos sentimentos que tiverem, das palavras que disserem, das obras que fizerem. Guardareis os meus mandamentos. E aqui entra, para quem dá minimamente valor à lógica textual, entra um problema, porque poucos versículos antes Jesus usa a expressão no singular. Eu vos dou um novo mandamento. Um novo mandamento. E aí avança a Santa Ceia e ele diz, os meus mandamentos. O que aconteceu? Tomou vinho demais na Santa Ceia, já não sabe se é um, se são muitos mandamentos. Como é que é essa história? Pode parecer bobagem, mas na Sagrada Escritura nada é bobagem. Se dá esta passagem do singular para o plural, tem uma razão de ser. E aqui eu me valho de São Paulo, na carta aos Coríntios, para tentar ajudá-los a entender esta variante do meu mandamento, amar assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros, e os meus mandamentos. No chamado hino à caridade, São Paulo diz, o amor é bondoso. O termo grego que foi traduzido por bondoso é o termo kresteiata, que significa, em cada situação, em cada momento, saber discernir o bem a ser feito. Ou seja, se o amor de fato é o nosso critério central, na prática, este único mandamento do amor vai se manifestar tantas vezes quantas forem as situações da nossa vida. Se o amor é o meu critério, é o mandamento principal da minha vida, como é que eu vou aplicar agora este critério nesta situação bem concreta? No trato com esta pessoa, no trato com o filho, com o pai, com a mãe, com a esposa, com o esposo, com o vô, com a avó, com colegas de trabalho, nesta situação de negócio, nessa situação profissional, como é que eu vou agir? Eu vou falar alguma coisa? Eu vou silenciar? Eu vou empregar uma palavra mais forte? Eu vou empregar uma palavra mais doce, mais suave? O amor, quando ele é verdadeiro, ele é criativo. E nas situações mais inusitadas, ele sabe como agir visando o bem da pessoa amada. Porque ninguém vem com um manual de instruções. A nossa vida é uma constante caixa de surpresas. A cada instante precisamos agir ou reagir a situações e muitas vezes não sabemos como lidar com isto. Pois se o critério central é o amor, este amor se multiplica em incontáveis, infinitos mandamentos, ou seja, em cada situação
vai se manifestar de uma forma diferente, sempre, repito, visando o bem da pessoa amada. Por isso que não existe aqui contradição entre o meu mandamento e os meus mandamentos. O meu mandamento do amor nas múltiplas situações da vida de cada um de nós. Agora, como termos este amor dentro de nós? Sim, porque se dependermos de nós mesmos, a gente só tem amor ao próprio umbigo. Como termos este amor de Cristo em nós? Nosso Senhor nos diz, Ele está, repito, se despedindo dos seus. Mas Ele promete que, ao voltar para a casa do Pai, nos enviará outro defensor. Expressão estranha. Defensor. Do grego parácletos. E também é usado no português o Espírito Santo Paráclito. O que é um paráclito? Na antiguidade, quando ainda não existiam advogados, quando alguém era chamado em juízo, tinha que se defender por conta própria. E se por acaso os seus argumentos de defesa fossem insuficientes, ou as provas para provar a sua inocência fossem insuficientes, restava ao réu a esperança de que, na assembleia que estava acompanhando o julgamento, alguém se levantasse e se pusesse como defensor daquela pessoa. Alguém que tivesse uma reputação ilibada, que fosse respeitado moralmente pela comunidade, que dissesse: eu boto a minha mão no fogo por essa pessoa. Eu faço a defesa dessa pessoa. Eu empenho a minha palavra para dizer que esta pessoa é inocente. Este é o paráclito, é aquele que se levanta para se colocar em nossa defesa. Mas Jesus fala: vos enviarei um outro paráclito. Por que outro? Porque o primeiro é Ele próprio. Quando nenhum de nós tinha como pretender se dizer inocente, nosso Senhor, ao assumir em nosso lugar o sacrifício da cruz, ao fazê-lo, foi como se tivesse dito: a culpa que deveria ser atribuída a todos os que estão aqui, eu a tomo sobre mim. A pena que deveria ser aplicada a esta gente, eu a tomo sobre mim. Eu assumo a culpa, eu assumo as penas. Foi o sacrifício redentor da cruz, o grande primeiro paráclito defensor que veio em nosso favor quando todos tínhamos pelo pecado culpa no cartório, foi nosso Senhor. Mas ele diz que este que estava diante dele, junto de vós, agora estará dentro de vós, porque ao voltar para o Pai e ao enviar o Espírito Santo, o nosso paráclito, o nosso defensor já não estará diante de nós, mas dentro de nós. Por isso que noutra situação, Jesus diz: não vos preocupeis com o que haveis de falar quando vos acusarem, porque o Espírito Santo que estará dentro de vós vos defenderá, falará em vosso favor. O paráclito, o defensor, já não estará mais junto de nós, na frente de nós, sequer ao nosso lado, nem em cima, nem atrás, nem embaixo, mas dentro de nós. Estamos aí a 2 semanas da solenidade de Pentecostes. Peçamos então, meus amados, a intercessão da Mãe Auxiliadora. O primeiro defensor veio a este mundo pelo sim de Maria. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O segundo e definitivo defensor, o Espírito Santo, veio a este mundo quando Maria estava reunida com os apóstolos no cenáculo em oração. Que a Mãe continue intercedendo por nós, para que sejamos dóceis a esta efusão do Espírito Santo, para que, recebendo este defensor, recebendo este que é a fonte, é o amor
Santo Agostinho, ao definir Santíssima Trindade, dizia que Deus é o amante, o amado e o amor. O amante, o Pai, que ama; o amado, o Filho, eis meu Filho amado; e o amor do Pai e do Filho. Que pela intercessão de Maria, com um coração dócil, recebamos abundantemente este amor, para que de fato seja Ele nosso critério, o critério de todas as nossas decisões. Porque, meus amados, convenhamos, precisamos deste defensor. Sem ele, estamos em maus lençóis. Seja-nos concedido este defensor por meio daquela a quem, carinhosamente na ladainha de Nossa Senhora, chamamos de advogada nossa. Amém.